9h08. Muito bom dia para você. Está no ar o Direto ao Assunto de hoje, dia 29 de dezembro de 2018. O último Direto ao Assunto deste ano. Bom dia, Helder Fernandes. Bom dia, Flaviano Costa. Bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM. A partir de agora, Direto ao Assunto. Trazendo uma entrevista muito importante para a nossa sociedade formiguense. Então, a partir de agora, Direto ao Assunto. Lembrando que a partir da segunda-feira a entrevista estará disponível no canal do YouTube Direto ao Assunto. Bom dia, Flaviano Costa. Muito bem, hoje recebendo o prefeito municipal Eugênio Vilela Júnior. 48 anos, administrador, curso superior completo, casado, pai de 2 filhos. Bom dia, Eugênio Vilela. Bom dia, Flaviano. Bom dia, ouvintes da 93. Bom dia também, meu grande amigo Helder Fernandes. O programa de hoje vai ser um pouco diferente, até agradeço vocês terem aceitado o convite. Bom dia também, Marden Lima. Bom dia, Flaviano, bom dia, Helder, bom dia a todos que nos escutam aí pela 93. Um grande abraço a todos. O programa hoje será um formato um pouco diferente, pois nós pedimos ouvintes, a população de Formiga, para encaminharem algumas perguntas. E alguns assuntos da administração vieram em grande quantidade, o mesmo assunto. Na área da saúde, a pergunta é uma só, mais de 150 pessoas. Na área de saneamento, enfim. Então o Helder fez um apanhado dessas perguntas e a gente vai estar direcionando primeiro, na primeira parte, essas perguntas. Na segunda parte a gente já passa para o WhatsApp das perguntas que estão chegando hoje. Ok, Helder? Ok. Beleza? Então pode começar aí. Bom dia, Eugênio. Bom dia, Helder. Durante esses 2 anos da atual administração, você foi questionado várias vezes, inclusive até por alguns vereadores, que a atual administração virou uma cabide de emprego. Uhum. E hoje, quantas secretarias tem a atual administração e se é necessário mesmo todas essas secretarias? Bom, essa questão de cabide de emprego, isso é uma expressão popular. É uma expressão usada... Eu sei. É popular para tentar colocar na conta da administração algumas situações que a gente não concorda. Primeiro porque a estrutura administrativa da prefeitura, que consta os cargos de livre nomeação e também os cargos de nomeação que somente aqueles servidores de carreira podem ocupar, essa estrutura ela foi aprovada na Câmara por unanimidade. Então, se alguém hoje questiona, fala de cabide de emprego, está tentando aparecer e devia ter reprovado a estrutura então. Era simples assim. Toda alteração de cargo na prefeitura, ela tem que ser aprovada pela Câmara, que foi no ano de 2017. Hoje nós temos 11 secretarias, considerando que a Controladoria, que é um órgão independente, ele também tem um status de secretaria. São 11, além do SAAI da Previfor. O Previfor é o Instituto de Previdência dos Servidores e o SAAI, a Autarquia de Água. Então, são necessários sim essas secretarias, em razão de uma série de conhecimentos que a gente vai tomando ao longo da gestão. Nós decidimos agora unir 2 secretarias, que é a Secretaria de Administração e Recursos Humanos com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Tanto é hoje que o secretário de Desenvolvimento Econômico está respondendo interinamente pela gestão da Administração de Recursos Humanos e Administração. Então agora em janeiro, até nós já começamos, mas como a Câmara entra de recesso, em fevereiro a gente já vai encaminhar uma nova estrutura administrativa para a Câmara, considerando a fusão dessas 2 secretarias, ou seja, vamos reduzir uma secretaria e distribuindo as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico pela Secretaria de Cultura e também pela Secretaria de Desenvolvimento Humano. Então nós vamos reduzir mais uma secretaria e alguns cargos também que a gente acredita que não tem tanta necessidade no momento, nós vamos fazer a extinção desses cargos. Nesse remanejamento haverá algumas exonerações? Inevitavelmente. Vai ter uma diminuição sim. Então nos cargos de confiança e tudo mais? Vai ter. Interromper só num quesito interessante. Até para se diminuir, tem que ser aprovado também pela Câmara. Isso, exatamente. Então entra o contraponto da contratação ser aprovada pelo Legislativo e também a diminuição pelo Legislativo. A contratação e a demissão, vamos dizer assim no popular. Agora tem um dado interessante também que eu tenho que passar, que joga por terra essa história, essa conversa fiada de cabide de emprego. Dos 2.120 servidores que a prefeitura tem, quando eu falo 2.120, inclui os efetivos,
inclui os contratados, que são aqueles que estão substituindo vagas que já existem. Existem também os seletistas, que são aqueles servidores antigos da prefeitura, que são chamados seletistas, e envolve também os cargos de livre nomeação. Os cargos de livre nomeação, que são aqueles que o prefeito pode levar para a prefeitura, evidentemente já tendo a estrutura aprovada pela Câmara, do 2.120, apenas 8% são os cargos de livre nomeação do prefeito. Que são os famosos cargos de confiança. 8%. Então, muito pouco. Falando Então, em não cargos existe cabide de ainda, emprego. Isso é conversa fiada. o senhor teve que recontratar funcionários da prefeitura que entraram na justiça? Teve sim. Por terem sido demitidos ilegalmente pelo mandato anterior? Teve sim. São, salvo engano, 8 servidores que são agentes comunitários de saúde que foram demitidos, evidentemente sentindo-se prejudicados, foram à justiça. A justiça mandou não só readmitir, como também pagar a indenização pelo período que ficaram desempregados. Já foram readmitidos e estão sendo pagos todos os direitos. Algumas das perguntas que chegaram mais é questão de tapa-buraco, asfaltamento de novas ruas. Perfeito. E manutenção de estrada rural. Antes, deixa eu só completar aqui. Sim. Que a Estela, do bairro Tino Pereira, acabou de enviar pra gente. Eu vou ler a pergunta como chega, tá? Bom dia, senhor Eugênio. Gostaria de saber se em 2019 será feito algo pelos moradores do Tino Pereira e Geraldo Veloso, porque esse 2018 você não tem olhado para os nossos bairros. Estela, do Tino Pereira. Perfeito. Nós fizemos em 2017 uma operação tapa-buracos lá. Evidentemente não deu para cobrir toda a região e vamos retomar agora em 2019. E já anuncio também para nossa ouvinte, estamos construindo lá em parceria com uma empresa privada. Diga-se de passagem, já foi aprovado pela Câmara, é a permuta de uma área da Prefeitura, em troca do terreno que da Prefeitura essa empresa recebeu. A empresa está construindo lá no Tino Pereira o CEDESC, que é um Centro de Desenvolvimento Social, que vai ter aula de costura, vai servir para o cadastro do Bolsa Família. Então, todas as ações sociais que a Prefeitura desenvolve serão desenvolvidas nesse centro comunitário, que deve ficar pronto, eu acredito, pelo mês de abril. Está bem avançada a obra. Então, assim, é uma obra muito importante para aquela região. E vamos retomar também, depois da licitação que a gente fizer, eu vou falar isso daqui agora a pouco, a operação tapa-buraco na região lá, que realmente está muito complicado. Bacana. Mais uma que está chegando aqui. Bom dia, prefeito. Gostaria de saber que houve comentários que os moradores do bairro Mangabeira teriam que deixar as suas casas para limpar o terreno a fim de outros projetos. Verdade ou mentira? Feliz ano novo para você, prefeito, para toda a sua família e todos da 93. E todos que estão ouvindo, Deus abençoe. Vitória, Córrego Fundo, né? CF. Obrigado, Vitória. Bom ano novo para você também e sua família. Eu desconheço essa informação. Eu também. O que eu sei é que há uma ação judicial questionando algumas doações aí feitas em governos passados, muito passados, diga de passagem, do ponto de vista lá da justiça, foram doações ilegais. Então há uma demanda judicial, mas isso é Ministério Público, Justiça, a Prefeitura não tem nada com isso. Quando eu falo não tem nada com isso, a Prefeitura evidentemente foi citada aí no polo passivo, porque foi o município que doou. Então uma ação judicial que está em curso, evidentemente as famílias estão constituindo advogados, defendendo, e agora tem que esperar o que a justiça define. Helder Fernandes. Voltando então ao tema, os tapa-buracos serão retomados a partir de... assim, deixa eu explicar. Cessar a chuva, né? Agora esse período é meio complicado. Isso acontece no Brasil inteiro, questão a época de tapa-buraco por causa da chuva, dá essa pausa. Sim. E retoma logo em seguida. No ano de 2017, nós utilizamos 1.000 toneladas para fazer o tapa-buraco. Refizemos ali a região da faculdade, refizemos o bairro Nossa Senhora de Lourdes, que já está precisando de uma nova etapa. E as pessoas às vezes questionam, o trabalho foi feito, agora está com buraco. Não, os buracos surgiram onde não foi feito, porque onde foi feito tem problema nenhum. É igual quebrar a perna, onde caleja ali, não quebra de novo? Não, porque foi um trabalho bem feito, né? Com empresa especializada, é o asfalto que a gente chama asfalto quente, não é aquele asfalto frio que é para a questão emergencial. E 2017. 2018 nós já utilizamos 2.000 toneladas. Refizemos ali praticamente o bairro Novo Horizonte, mais uma vez ali a região da faculdade, do Unifor, a Santa Luzia também. E agora, no início de dezembro,
uma semana atrás, nós licitamos 600 toneladas. Isso por quê? Porque era o restante do orçamento que a gente tinha. Isso foi um planejamento da seguinte forma. Entre dezembro e janeiro, as empresas que produzem asfalto, elas dão férias coletivas para os seus funcionários. Isso porque, normalmente, dezembro e janeiro, não existe licitação para asfalto. Então, nós finalizamos o contrato em outubro, novembro, com a empresa que usou essas 2.000 toneladas e seguramos no orçamento o equivalente a 600 toneladas. Foi um contrato de R$322 mil. Nós seguramos para licitar em dezembro para quê? Para que tão logo a empresa vencedora da licitação da massa asfáltica retome das férias coletivas, já tem um compromisso em começar aqui em Formiga dia 15 de janeiro. Isso porque nesse período eles também não têm serviço, porque não tem licitação, os orçamentos... Só um minutinho. Fique à vontade. O ar-condicionado... Eu falei com o Maurício que o ar-condicionado estava bravo. Eles não me ouviram. Mas tá bom. Então a empresa que venceu, a empresa aqui de Bom Despacho, tão logo ela retome das férias coletivas, ela já começa a fazer o trabalho para a gente aqui dessas 600 toneladas. E essas 600 toneladas eu acredito que em 45 dias dá para utilizar. Porque como eles não têm outro serviço, vão direcionar todo o pessoal aqui para Formiga. E nessas 600, onde a gente vai fazer? Onde as 2.000 toneladas não foram possível a gente terminar. Que é ali o terminal Santa Luzia, 2 ou 3 ruas faltam no Santa Luzia. Fazer ali o Gente Serra, 3 ruas, parece, Antônio Carlos, está lá anotado, são 3 ruas. Todas essas são de tapa-buraco só. Tapa-buraco. Depois a gente fala a outra situação do asfaltamento, isso. Vamos fazer aqui a região central, a Avenida Rio Branco, pegando ali da Ponte Gente Serra, incluindo até a Avenida Geraldo Almeida, que chega lá na praia. Nós vamos fazer isso aí. E vamos ver o que sobra dessas 600 toneladas. Então, a gente acredita que meados de fevereiro, a gente já lança uma nova licitação aí para 3.000 toneladas, porque é orçamento novo, né? Recursos, o orçamento novo começa a rodar, a gente tem condições de fazer um planejamento aí para o ano todo. Então nós vamos comprar mais 3.000 toneladas e usar essa massa asfáltica para fazer todas as ruas que forem possíveis. Que, de repente não dá para fazer todas, né? Questão isso de asfalto, tapa-buraco. Isso. E questão de asfaltamento, novos, até na outra entrevista você falou de alguns bairros, Cristo e algumas ruas que foram asfaltadas. Isso. Formiga hoje, com os planejamentos de novos bairros, já sai com essa infraestrutura de asfalto. Mas tem algumas ruas que estão dentro praticamente do centro da cidade que não tem asfalto, que é o caso ali daquelas ruas do Cristo. Isso. Do Cristo nós fizemos agora, né? Ali dos professores e a metade dos motoristas, que a outra metade nós vamos fazer agora em 2019. E vamos começar, eu tenho anotado aqui, a pavimentação de 9 ruas lá no Balbino Ribeiro. Vamos iniciar agora dia 8 de janeiro a pavimentação completa da avenida de acesso lá, a Cidade Nova, dia 8 de janeiro, o contrato já está assinado. Por que não começou? É uma reivindicação antiga dos moradores. Antiga, né? Realmente antiga. E lá, né, já reuni várias vezes com moradores, e lá é uma avenida que não comporta tapa-buraco. Ali tem que refazer totalmente a avenida. E lá nós temos uma vantagem. Qual a vantagem? Lá não haverá movimentação de terra. O que é isso? A massa asfáltica ela será colocada, coberta em cima do asfalto que já existe. Então não é um tapa-buraco. Vai começar ali perto da linha, que divide com o Gente Serra, até lá próximo o cemitério. Então será uma avenida completamente remodelada. Então logo termine a Cidade Nova, já avançam ali para o bairro Balbino Ribeiro, que são 9 ruas, que já estão recurso garantido, contrato assinado, e depois... Acredito que início de fevereiro, meados de fevereiro, aí essa mesma empresa que venceu a licitação retoma o asfaltamento de 19 ruas, que é de uma empresa que era para ter finalizado esse serviço em 2015. Então nós, quando assumimos, chamamos a empresa, demos 1 ano para ela fazer o trabalho, não fez, nós rescindimos. Inclusive me reuni essa semana com moradores ali do Ouro Verde, tem uma rua ali muito complicada. Então são 19 ruas que foram paralisadas, rescindimos o contrato, licitamos novamente. O contrato já está assinado, mas como são ruas que têm movimentação de terra, elas vão ser asfaltadas, não vão ser recapeadas, então é necessário que passar esse período mais crítico de chuva, senão não adianta nada. Flaviano, agora com você. Prefeito, o Marquinho, mais conhecido como Pão Velho, Marquinho está mandando uma pergunta aqui. Flaviano, bom dia.
Vi que você vai entrevistar o prefeito e te peço um favor. Sou paciente do CAPS, lugar muito esquecido pelas autoridades. Fiquei sabendo que foi autorizado verba para a construção da sede própria. Fiquei sabendo que esse local seria próximo ao CAIC, local que eu acho muito desumano para pacientes que estão avançado e pobres. Gostaria que você perguntasse se isto é verdade e se for, por quê? E se for, por quê? E não mais, por que não será mais central, que seria mais fácil para essas pessoas? Não vou poder ouvir o programa, pode gravar para mim, vai ter no YouTube depois. Tranquilo. Bom, o Marquinhos conheço, né? Grande amigo da gente. Desumano é onde o pessoal está hoje. Isso que é desumano. Então, mas existe, é verdade. Vai construir próximo ali ao CAIC. Próximo ao CAIC. Por que lá? Porque é o terreno que a gente tem. Não tem terreno no centro da cidade. Uma questão de... É óbvio. Economia, né? É uma questão de economia. Não só de economia. Existe um TAC assinado com o Ministério Público, só vingando 2010, 2011. O município, né, a prefeitura na época, se comprometeu a construir a sede própria do CAPS. Desumano é onde estava, né? 2010, 2011, que era lá onde era o centro social urbano, não tinha a menor condição, isso que é desumano. Agora, construir uma sede nova e falar que é desumano, vai me perdoar o Marquinhos, ele está completamente equivocado. Conheço ele, gosto dele, por isso que eu tenho liberdade de falar que ele está equivocado. Sim. Tá? E falo pessoalmente com ele qualquer hora. Então tem um TAC do assinado com o Ministério Público, que se o município não construir, uma multa de R$500 mil. Então nós temos que construir. Tem que construir até tem que construir, gerar essa economia. E junto também lá próximo será o posto de saúde, que a Câmara aprovou o empréstimo junto ao BDMG. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta num bate-bola rápido, respondendo mais perguntas, que o WhatsApp aqui tá uma loucura. 9h28, de volta com Direto ao Assunto, hoje entrevistando o prefeito Eugênio Vilela. Já vamos passar direto para as perguntas que estão chegando aqui. Sou Beatriz, da empresa HB Joias. Quero parabenizar o prefeito Eugênio pela excelente administração frente à prefeitura e pergunto, o ano de 2019 será um ano de ainda colocar a casa em ordem ou terá crescimento em todas as áreas administradas? Beatriz, né, obrigado pela pergunta e obrigado aí pela referência positiva. Realmente os 2 primeiros anos a gente utilizou para ajustar uma série de questões que tinham na prefeitura. O principal deles são vários contratos, convênios com o governo federal, governo estadual, mais governo estadual não gosto nem de lembrar. Então, a gente utilizou para finalizar esses contratos. Por exemplo, ali a obra do CREAS, no Gente Serra, que foi inaugurado, tinha até 31/12, né? Tem até 31/12, mas como 31/12 a Caixa não trabalha, a Prefeitura também não, então tivemos até ontem para ajustar toda a prestação de conta, fazer a devolução do recurso que sobrou, tem que devolver. A obra da Praça do PEC, que chamava Praça do PEC, agora é Praça do Céu, lá no Novo Horizonte, lá em cima. Também estava pendendo uma série de questões de prestação de contas, então utilizamos tudo isso aí para finalizar todos esses convênios e que tomam muito tempo da gente. A obra da estação de tratamento de esgoto, ela está, graças a Deus, nós conseguimos a prorrogação do prazo de vigência, que também era agora, 31/12. Só conseguimos lá em Brasília, no Ministério da Cidade, porque a obra está continuando. Hoje ela está com 70% de conclusão. Então ela foi prorrogada até 31 de agosto, nós temos que chegar com 90% até 31 de agosto, para que estenda até o prazo final, que é o assim, morreu, acabou, que é junho de 2020. Mas eu acredito que antes disso a gente termine. Tá? E retomamos também a análise do projeto que falta ali da obra dos interceptores, aqueles interceptores do esgoto, né, que cortou a cidade e tal. Tá lá, tá tudo enterrado, né? Mas foi feita a obra, não tem nada, defeito nenhum. E faltam 1.300 metros para ligar ali próximo da Ponte de Ferro, para a Lagoa, até lá na estação de tratamento de esgoto. Então agora em fevereiro, no máximo março, a gente obtém a autorização da Caixa para licitar. Porque as duas obras têm que terminar praticamente juntas. Não adianta terminar os interceptores se não tiver a estação. E não adianta terminar a estação, a ET, se o esgoto não chegar lá. Então isso aí já está tudo ajustado, gastou muito tempo com isso, com licença ambiental, ficaram 6 meses a obra parada por falta da licença ambiental, então já conseguimos, está funcionando normalmente. Então agora o ano 2019 será-se um ano de realizações. Tudo fruto do planejamento, porque nós brasileiros, ocidentais de maneira geral, mas brasileiros, nós temos o péssimo hábito de querer executar os serviços, as coisas, sem planejar. Isso não existe.
Isso não existe, eu não consigo fazer uma licitação se eu não tiver quais as ruas serão, se o projeto não tiver aprovado pela Caixa, se não tiver tudo certo, então não adianta. Então, tudo isso foi feito nesses 2 anos para que agora, a partir de 2019, a gente já calejado, né? A gente tenha condições de fazer todas as obras e os serviços que a gente pretende, né? Vamos inaugurar a creche lá do Geraldo Veloso, que já está bem encaminhada. Vamos inaugurar o SEDESC, que eu falei agora há pouco na entrevista da irmãzinha lá do Tino Pereira. Vamos asfaltar todas essas ruas que nós já falamos. Vamos iniciar a construção de 2, já é certeza, 2 unidades de saúde, que é ali do Novo Horizonte, a do CAPS e também a lá da Nossa Senhora de Lourdes. E outros 2 postos de saúde que nós já temos o recurso garantido, que é da Vargem Grande e ali do Engenho Serra, em frente ao GOT. Então são obras importantes para a comunidade que a gente vai começar aí no ano de 2019. Agradecer os empresários que estão participando aqui do programa. O Carlos André Mezencio de Carvalho, da Ensina Mais, Turma da Mônica, mandou uma pergunta também. Qual foi o maior desafio financeiro quando o senhor Eugênio percebeu que o governo do estado estava atrasando os repasses? E em que momento ficou evidente que os atrasos perdurariam? Boa pergunta, viu? O Carlos André é nosso amigo Pitt, né? Isso é o seguinte, deixa eu fazer só uma recapitulação para o pessoal entender. Logo quando a gente venceu as eleições, então eu procurei o nosso secretário de Fazenda, que é um servidor de carreira, que é o Cleuto, já sabia que ele seria o nosso secretário de Fazenda, então já pedi para ele fazer para mim uma projeção de receita e despesa da prefeitura e quanto que a gente herdaria as dívidas do município. Então ele me colocou lá em torno de 12 milhões de reais, mas colocou para mim, Eugênio, com os recursos que a prefeitura recebe do governo federal, do governo estadual e também as receitas próprias, IPTU, ISS, eu acredito que em 1 ano e meio a gente pague todas as despesas. Então, assim foi feito. Então, nós começamos o governo, né? Até então não havia os atrasos do governo do estado, aliás, isso nunca aconteceu, não acontece em estado nenhum da federação. Então, até setembro, mais ou menos, do ano de 2017, nós conseguimos pagar 8 milhões e meio de dívida passada. Por que eu falo setembro? Aí já respondendo a pergunta do Pitt. Foi justamente em setembro do ano passado que começou a atrasar os repasses do ICMS. Quais são os repasses que o governo do estado faz para os municípios? É o ICMS toda terça-feira, tudo que é gerado de ICMS em formiga, ele vai para o caixa do governo estadual, que é um tributo estadual, e depois ele volta proporcionalmente para os municípios. Então, toda terça-feira, o governo do estado tem que creditar a cota parte do ICMS para os municípios. E dentro dessa cota parte, tira 20% para o Fundeb, que é o Fundo de Pagamento dos Professores. E nos 3 primeiros meses do ano, onde a arrecadação ela é muito boa, que é o IPVA. Né? 50% que as pessoas pagam de IPVA fica no município. Onde o quer dizer, era para ficar, né? Era para ficar, então. Aí respondendo, em setembro do ano passado começou a atrasar o ICMS. Aí chegou dezembro do ano passado, 17, pagou uma boa parte, mas quando começou janeiro, fevereiro, março, aí começou a atrasar o IPVA. Atrasar não, desculpa, não repassar. É diferente atrasar com não repassar. Aí em maio pagou uma parte, um percentual, tivemos que entrar na justiça para nos resguardar da lei de responsabilidade, pagou uma parte, só que à medida que pagou essa parte do PVA, começou a atrasar e a não repassar o que tem nos proporcionado mais dificuldades, que é onde o Carlos André pergunta da questão da gestão financeira, que foi o não repasse do Fundeb, que é a parte dos professores. Porque para pagar os professores municipais, vem recurso, uma parte do recurso federal, que nós não podemos reclamar absolutamente nada, absolutamente em dia. Tem a parte dos recursos municipais, 25% de tudo que o município arrecada vai para a educação. E tem uma outra terceira parte, que é o Fundeb estadual. Então, a partir de maio, junho desse ano, é que começou realmente a situação ficar caótica do ponto de vista desses repasses. Então, para compensar esse confisco do Estado dos recursos do Fundeb, nós tivemos que utilizar recursos próprios do município. Eu afirmo aqui com 100% de certeza que tudo que o município arrecadou esse ano de IPTU, que é em torno aí de 5 milhões e meio, tal, que é uma boa fonte de recursos próprios para fazer tapa-buraco, para fazer uma série de serviços, tudo que a gente arrecadou de IPTU esse ano, nós tivemos que transferir para a folha do Fundeb, para não deixar o professor sem receber. E assim então, fizemos até agora. Até a última parcela do 13º, que nós pagamos em dia, foi realmente usar todos os recursos próprios. Então o maior desafio foi esse, priorizar. Porque não dá para fazer tudo.
num contexto de restrição de receita, então nós tivemos que priorizar. E a nossa prioridade tem sido o pagamento dos nossos servidores em dia. Eu até ia fazer uma pergunta mais para frente no nosso programa. Você citou agora a questão da educação. Fazer uma perguntinha rápida com resposta rápida também para a gente ir para a pergunta dos ouvintes. A educação em Formiga está tranquila. Transporte escolar nesses 2 anos não faltou? Não faltou. Apesar do governo do estado não estar mandando transporte escolar. O transporte não faltou, não. O dinheiro faltou. O dinheiro faltou. Vaga nas escolas também não faltaram? Não tem faltado, tem criança fora da escola? Não tem criança fora da escola. Não corre o risco também em 2019? Também não. Então, em 2019 temos aí um grande fator positivo, que é a inauguração do Centro de Educação Infantil lá no Geraldo Veloso, né? Então vai desafogar um pouco ali a creche Dalva, que é aquela as margens do rio ali, né? Então vai desafogar bem, assim, e uma estrutura totalmente nova, né? Acho que abril mais, se Deus quiser, a gente consegue inaugurar lá. Flaviano. Eu vou passar uma pergunta, eu acho que é para o Marden, mas vou passar ela aqui para o prefeito. Bom dia, Flaviano, gostaria que você perguntasse ao senhor Eugênio quando irá instalar o sinal digital da TV em nossa cidade. Obrigado, Henrique Castelar. Isso é uma função da prefeitura? Não, isso não. Existe, né, a fala só mais isso. A responsabilidade da instalação em si, ela é da própria emissora. Só para deixar claro. São as famosas repetidoras. Nós já temos aqui em Formiga 2 emissoras com sinal digital. Pode falar as emissoras, a Globo e a Record. A Globo e a Record. Sim. Então, no caso, por exemplo, a pessoa ainda não conseguiu fazer, né, a adaptação de uma antena digital e também, se a TV não tiver o conversor, ele comprar um conversor e dependendo aí da condição financeira, pode até entrar em algum benefício social do governo para aquisição nos correios desse aparelho. Contra as outras emissoras, é um projeto da própria emissora. Vamos colocar a situação. O SBT, por exemplo, quer colocar o sinal digital em Formiga. Ela tem que procurar a prefeitura, através da diretoria de comunicação, para a gente fazer todo o trâmite legal, aonde é possível instalar essa antena, onde não vai haver problema. E provavelmente ele já tem uma repetidora aqui, é só trocar o transmissor e as antenas de transmissão, os elementos. É um pouco mais complexo, porque aí você tem uma troca desse equipamento. Porque você não pode, não é nem trocar, você tem que ter os 2 tipos de aparelho, porque senão você corta o sinal analógico. Mas a Record cortou. Não, ele continua com o analógico? A Record, nós temos aí um problema que é a situação de equipamentos dela mesmo, que a gente cobra muito, onde o sinal analógico ele cai muito aqui em Formiga. Entendi. Até pela questão geográfica de Formiga é um pouco mais complicado. Mas se comprometeram até mais ou menos fevereiro, essa situação já está controlada, se Deus quiser. Obrigado, Marden. Prefeito Eugênio, quanto que a Câmara irá repassar para a Prefeitura esse ano? Todos os anos ela faz um repasse, que não é obrigatório, mas ela faz esse repasse, um convênio com a Prefeitura. O presidente, né, Peruca, e todos os vereadores, da mesa de vereadores, né, eu acho interessante a presença do Peruca, que ele nunca coloca o presidente, ele sempre coloca a mesa, né, o vice-presidente, o secretário, segundo secretário, e também todos os membros da Câmara Municipal, precisamente devolveu R$1.468.000. Esse dinheiro pode ser gasto com as despesas da Prefeitura, ele entra no caixa forma geral. Ele entra no caixa da Prefeitura e é utilizado nas despesas normais da Prefeitura. Prefeito, Denilson está mandando um elogio. Eu só tenho que parabenizar o prefeito e falar tudo que eu preciso na Prefeitura. Eu sou muito bem atendido pelos seus secretários. O Denilson é um ícone, né? Já é. Qual que é o Denilson? Denilson. O Denilson. Eu acredito até que ele vai ser vereador, que ele não sai das reuniões da Câmara. Eu acho que ele está treinando. Eu estou vendo a foto dele, um abraço para ele. É obrigação nossa, né? Até o não a gente tem que dizer de forma... Né? Olá, bom dia, 93. Aqui é Adriano Borges. Pergunta ao prefeito. Se o caso do Cristo, onde deixou de ser um lugar turístico, se continua em processo. É bom, o Helder já tem uma pergunta também já pronta sobre o Cristo, já emenda com essa. Isso. O Cristo hoje ele é um cartão postal ou ele é um elefante branco para a atual administração? Ele é um misto, né? Infelizmente. Respondendo o nosso ouvinte, já houve o processo judicial onde o Cristo ele voltou para a administração. Para o município, porque havia uma demanda, né, com a empresa que tinha aquele bar lá, aquela coisa toda e tal. E nesse processo da demanda, a prefeitura não poderia entrar para fazer nenhum tipo de melhoria, de limpeza. Nem mesmo a limpeza que foi questionada. Foi questionada, não podia porque estava em processo judicial. Certo. Então, graças a Deus, essa demanda foi resolvida. Nós fizemos uma limpeza geral lá com o apoio, né, muito importante do TG 04030.
E agora, 2019, nós vamos fazer uma revitalização. Quando eu falo revitalização, é voltar o Cristo como era antigamente. Não vai haver mais bar, lanchonete, aquela coisa errada toda, não vai haver, definitivamente. Vai voltar a ser o mirante Vai voltar o mirante que é, para as pessoas visitarem, inclusive já está aberto novamente, nós fizemos a limpeza, tiramos aquele portão lá, ele fica aberto. Evidentemente, ele não está nas condições que o povo de Formiga merece e que o local merece, por ser um ponto não só turístico, como histórico em Formiga. Sim. Então, nós vamos revitalizar dentro das nossas possibilidades, mas vai voltar a ser um local para as pessoas poderem ir sem medo. Vamos iluminar, trocar a iluminação, né, pintar lá o que precisa e deixá-lo como era antigamente, um ponto de visitação sem bar, sem lanchonete, sem nada. Aqui chegou uma aqui agora também, da Alexandra. Bom dia para todos aí reunidos e para todos os ouvintes. Prefeito, confesso que já estive insatisfeita com algumas situações, mas conversando com a minha cunhada, cargo de confiança do senhor, quer falar que a cunhada dela trabalha na prefeitura, tá vendo? Isso não dá regalia lá não, viu gente? Cargo de confiança do senhor, consegui entender que a realidade dos fatos é muito diferente do que os olhos do povo vê. Relaxa, pois milagres quem faz é só Jesus. Amém. Só queria pedir para olhar para as margens do rio, limpar que tá feio. No mais, Deus te abençoe muito e que venha 2019 com muita garra e coragem. Eu sempre acreditei e continuo acreditando em você. O Helder também tem a... Só complementando, que foi uma das perguntas que chegou durante a semana, que é a questão da limpeza das margens dos rios. Isso. Eu até perguntei o dia que o Zé Ronaldo esteve aqui sobre a limpeza. Ele falou, olha, não é da Secretaria de Obras, é da Secretaria do Meio Ambiente. Isso já está sendo feito, né? Necessita, a limpeza das margens do rio necessita de autorização do meio ambiente. Não do meio ambiente. Não é só chegar e capinar, da Supran em Divinópolis, né? Nós já temos a outorga para fazer a limpeza. Sim. Já começou essa limpeza? Já. Porque realmente o que aconteceu? Esse ano nós fizemos a limpeza com a reta escavadeira hidráulica, no meio do ano ali. Depois a máquina teve que parar para passar por um processo de manutenção, parou a máquina, e graças a Deus nós tivemos um período de chuva bem mais intenso do que o do ano passado. Desde setembro, outubro já está chovendo. Em agosto, né? Nós começamos as chuvas. Então, com as chuvas, evidentemente, é uma área de preservação, né? O mato cresceu. E nós temos hoje 20 pessoas para cuidar da capina da cidade. Quando eu falo capina, é da capina e também da poda de árvores. Porque nós temos uma equipe de 5 pessoas só para poda de árvores. Formiga é uma cidade que tem muita árvore, então temos 5 pessoas que ficam o tempo todo só por conta de poda e manutenção de árvores. Bom, gente, eu vou pedir... E tem também, essa equipe tem que capinar os postos de saúde, as escolas, os CREAs. Então, está fazendo a manutenção, a roçada na beira do rio, e nós já temos aprovado, falta só a Caixa autorizar a licitação, da revitalização completa da calçada do Rio Formiga, começando ali na ponte da feira, indo até lá naquela ponte do Gente Serra, lá no final. Vamos revitalizar todinho. Eu vou pedir os ouvintes para parar de mandar pergunta, que nós vamos responder mais duas, perguntar mais duas. Mas depois encaminha para a gente. Depois a gente encaminha. Pode então continuar mandando, a gente encaminha para a Secretaria de Comunicação. Bom dia, sou morador do bairro Recanto da Praia. Pergunta ao prefeito se tem alguma coisa a fazer no bairro. Quando chove, alaga as portas das casas. Se tem como fazer bueiros. Obrigado, Luiz. Aquela parte mais alta lá que tem problema com deslizamento de terra. Sim. Aquela a gente já está tomando... Ele falou do Recanto ou do Alto da Praia? Deixa eu voltar lá. Acho que é do Recanto, Morador do bairro Recanto da Praia. Da Praia. A Câmara aprovou agora nesse ano, né, agora no segundo semestre, a Prefeitura alienar alguns terrenos, lotes, para com o resultado dessa alienação a gente pavimentar algumas ruas. E ali no Recanto da Praia, a rua mais complicada que a gente tem é a Maria José Vaz, que é aquela paralela à Avenida da Praia. O asfalto. Onde era o antigo Lacaraúba, né? Vocês lembram, né? Com certeza. Já fui muito lá. Vocês lembram. A parte que eu confundi com o Alto da Praia, é uma parte que alaga, na verdade. Ela alaga justamente por isso. Ela alaga justamente por isso. É uma rua de terra com chuva. Quando é chuva, é lama. E quando é época de seca, é poeira. Então, já tive, inclusive, reuni com os moradores. Já estive lá no bairro também, no início desse ano. Então, tão logo a gente consiga êxito na venda desses lotes, é uma das primeiras ruas que a gente vai asfaltar com recurso próprio. Eu vou fazer a última pergunta aqui, gente. Me perdoem os que não conseguiram que a pergunta fosse feita, mas a gente vai encaminhar para a comunicação. O Marden, sempre muito atencioso, vai encaminhar para a gente, vai ser um prazer responder a todas elas. Obrigado, Marden. Senhor prefeito, essa é a última pergunta dos ouvintes. Senhor prefeito, a previsão para a obra da Rua Amazonas, onde
a qual importante. já tem 3 meses e a ponte caiu. Isso. Ali não era, na verdade, uma ponte, era um tubo, né, que chama de tubo árnico. Nós fizemos a licitação agora em dezembro, porém, um item, o mais importante, não apareceu empresa para vender, que é o concreto usinado. Entendi. Porque nós vamos colocar ali a chamada... Você falou anteriormente que entram de férias coletivas. Não, mas aí não tem nada a ver, não. Não. Eu não sei porque não apareceu, né? A licitação foi agora em dezembro, alguns equipamentos foram licitados, mas o mais importante é o concreto usinado, porque sem ele não tem como fazer a obra. Então agora vamos abrir novamente a licitação, para que só pode abrir licitação a partir do dia 15 de janeiro, porque o orçamento é diferente de uma empresa, né? Dia 31 de dezembro a empresa fechou. Dia 2 de janeiro a empresa abre. Normal, vida normal. Na prefeitura é diferente, nos órgãos públicos. Precisa ir de 10, 15 dias para fechar o orçamento do ano anterior. E a gente só pode abrir o orçamento, lançar a licitação, essa coisa toda, a partir da abertura do orçamento, que deve ser dia 15, 16 de janeiro. Então, já está pronto o processo licitatório, nós vamos ter que fazer novamente. Aí eu tenho certeza que vai aparecer empresa, porque deve ser em razão dessa questão das férias coletivas. É o período de férias. Como não apareceu, então a gente não pode dar início à obra lá. Prefeito, 2 perguntas direto ao assunto, começando com Helder Fernandes. Eu tenho algumas perguntas bem rapidinhas que vieram dos ouvintes e antes do nosso direto ao assunto. Vai lá. O nosso tempo tá acabado. E o dele também. Não, tranquilo. Vamos lá. Questão da construção, da captação do SAAI. Isso é um ótimo. Mas você não dou conta de responder pouco, não. Tem que ser demorado, não tem que marcar o programa. A pergunta básica é se vai ser feito mesmo. Vai sim. Ótima pergunta. Ótima pergunta, viu? Essa veio durante a semana. Muito boa pergunta. Deixei ela separada aqui. Nós já passamos assim, que são esse aí. São etapas. São etapas, isso. A primeira etapa foi o plano de trabalho, a proposta, aprovada rapidamente. A segunda, não, mentira. A primeira etapa foi licitar o projeto, evidentemente. Sim. Porque se chegar lá em Brasília, estou precisando de um financiamento, um recurso aí, para quê? Fazer uma barragem, mas cadê o projeto? Cadê tal? Então nós já levamos, a primeira visita que eu fiz a Brasília, no Ministério das Cidades, ano passado, já levamos o projeto todinho, é um projeto da ordem de 9 milhões de reais. Então isso aí, os ministérios hoje não têm os recursos para fazer a transferência voluntária. Sim. É um financiamento. Então a carta proposta já foi aprovada. Tem contrapartida da prefeitura? Tem contrapartida da prefeitura, tem que ter. Então, a análise de risco, o que é a análise de risco? É a capacidade da prefeitura tomar o financiamento e pagar. Igual no banco. Você vai pegar um empréstimo no banco, o banco faz a sua análise de risco. Saber se você tem condição de pagar, isso. Né? Ver quanto você ganha. Já foi aprovada também. Agora nós já estamos em fase de licitação do projeto ambiental. Sim. Estudo de impacto ambiental. É o mais demorado. E o relatório de impacto é o mais demorado, exatamente. Mas uma coisa caminha paralela à outra, tá? Não precisa de terminar o estudo ambiental para conseguir. Então, agora em fevereiro, retomando os projetos com o novo governo, nós já vamos enviar para Brasília a última documentação para que a gente possa obter o financiamento e, evidentemente, encaminhar o projeto para a Câmara aprovar. Beleza. Falando nisso aí, questão de concurso público, 2019. Ótimo. O edital já está publicado na página da Prefeitura, a empresa já foi licitada lá no meio do ano, é uma empresa de interior de São Paulo que vai fazer o concurso, né, que a Prefeitura não pode fazer, não pode executar. O edital já está lançado. Quando o edital é publicado, tem que ser enviado para o Tribunal de Contas. Em 60 dias, a gente tem que aguardar a manifestação ou não do Tribunal de Contas. Pode ser que haja uma questão que tenha que mudar, tal. Então, o planejamento nosso é meados de fevereiro abrir as inscrições. Certo. E para que seja realizadas as provas em junho. Ainda esse ano. Em junho, né? Em junho do ano que vem, exatamente. Ok. Só para fechar, Réveillon e Carnaval. Réveillon, desejo feliz ano novo a todo mundo, né? Que Deus ao Pimentel, principalmente. Feliz 2018. Deus abençoe a vida, a saúde. O Bahia tá ficando doido, né? Vai ser um Réveillon sem fogos aí. Vai ser. Protetores de animais agradecem. Não é nem por isso, é falta de recurso mesmo. Não tem. É falta de recurso. A realização mesmo. De Carnaval 2019 é um tema para 2019. É um tema para 2019. Nós temos assim, um prazo um pouco mais dilatado, porque o Carnaval ano que vem vai ser em março, né? Sim. Então a gente, início de janeiro agora, a gente já tem uma perspectiva de como o próximo governador vai atuar com o repasse dos municípios, do ICMS, do IPVA. Ele já deixou claro, né, eu estive presente, semana agora também ele deu uma entrevista na região de Araxá, de que não vai reter os recursos que são de direito dos municípios. Uhum. A gente espera que o nosso próximo governador
onde eu estarei na posse, fui convidado, vou à posse dele dia 1º agora, estarei lá, fui convidado, um convite desse não se recusa. Então eu quero crer que o próximo Leva uma caixinha de bombom da Cacau Show para ele. Levar linguiça de formiga, né? Linguiça de formiga, queijo, cachaça, sei lá. Eu tenho certeza que aí será um ano bem melhor do que foi o ano 2018, porque o ano 2018 foi tenso ao extremo. Foi terrível do ponto de vista financeiro. Assim como na vida do brasileiro foi difícil, a vida da administração também não foi fácil. Eu até disse isso na posse lá do Christian, como presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário, né? Uma empresa privada, quando falta recurso, ela pode entrar no cheque especial, ela pode pedir empréstimo para capital de giro. A prefeitura não pode fazer isso. Então ela só pode contar com o recurso que tem em caixa, só pode fazer empréstimo, financiamento para investimento. Então não pode entrar no cheque especial, não pode entrar na conta garantida, não pode fazer um capital de giro. Então esse atraso todo aí, essa retenção, não foi atraso, é diferente. Atraso é uma coisa, a retenção com o fisco é outra, que é o que aconteceu. Que hoje já são 20 milhões e meio de reais que o governo do estado deve para o município. Só para o pessoal entender o que representa isso. Nós temos em Formiga hoje aproximadamente 96 ruas sem pavimentação. Com 12 milhões, a gente pavimentaria todas essas ruas. Só para o pessoal entender o que representa 20 milhões e meio de furo no caixa da prefeitura. É complicado. Prefeito, direto ao assunto. Os memes da internet te incomodam? Nem um pouco. E os apelidos de Eugênio César ou Moacir de gravata ou de diploma? Pode continuar, sem problema nenhum. O Marden já está contratando o web design para mandar, você está gostando. Eu tenho convicção... Eu faço questão de transferir para ele. Eu tenho convicção de quem está na vida pública tem que saber absorver esse tipo de situação. E não deixar abalar nem para vaidade e nem para baixar a cabeça também. Muito menos pela vaidade. Às vezes, se começar a ter uns memes, melhor prefeito, e fez e aconteceu, e resolveu o problema agradece, e tal, né, não pode deixar a vaidade subir a cabeça. Os elogios a gente agradece, é bom. As críticas a gente absorve, e só há crítica quando há algo a ser melhorado. Né? E Deus não coloca o obstáculo na frente da gente se não tiver condições de superá-los. Deus não dá um frio maior do que o cobertor. De jeito nenhum, né? Já dizia, né, o Demônios da Garoa. Né? Então a gente vai, realmente, o ano 2019, eu tenho a firme convicção que o Estado vai cumprir com as obrigações. Cumprindo com as obrigações, nós temos recurso. Tendo recurso, vamos executar. Né? E as críticas, elas são naturais. Hoje, se o Papa Francisco falar que vai candidatar alguma coisa, ele já começa a levar pedrada. Então, verdade. Normal. A oposição é saudável para a administração. Extremamente saudável. Oposição, imprensa livre, isso é importante. Agora, sim, a gente liga a televisão, é só Lava-Jato, essa encheção do saco. Corrupção é diferente corrupção. Disso. Você pode ver que o presidente eleito, ele ganhou a eleição da casa dele. Da casa dele. De uma mesa com toalha de pimentinha. Verdade. Um vidro de plástico de bolinha d'água. Falando dois pontos absolutamente sensíveis ao brasileiro hoje, que é corrupção e segurança. Verdade. Então você vê, educação, saúde, esses temas mais relevantes praticamente não foram abordados na questão presidencial. E a gente tem a firme convicção, com o governo novo, que é um homem de bem, limpo, empresário bem-sucedido, no caso o Zema, e um deputado federal de 7 mandatos, que é o presidente Bolsonaro, que ele particularmente não tem essas questões de corrupção, até agora não apareceu pelo menos, né? Teve aquele negócio do assessor lá, então, até tentando, ele que se resolva para lá. Então a gente espera que a pauta positiva prevaleça, porque uma notícia de corrupção lá em Belo Horizonte, lá em Brasília, isso acaba respingando nas pessoas aqui, no prefeito, nos vereadores, porque esses são os políticos mais próximos do cidadão. E graças a Deus, quanto a isso, nosso governo não tem nada, tudo que foi levantado pelo Ministério Público, nós respondemos a tempo e a hora, tudo arquivado, não tem problema nenhum que coloque em xeque as questões éticas da nossa administração. Obrigado, prefeito. Helder Fernandes. O meu direto ao assunto você está no meio do mandato, 2 anos. A partir de janeiro, você já começa a trabalhar pensando para daqui a 2 anos, reeleição? Não, eu começo a trabalhar em 2019 pensando em fazer o melhor para a cidade. Sim. Tudo que vier depois é consequência. Ou seja, estará trabalhando em prol da cidade, mas de acordo com o avanço político não necessariamente. Que esses 2 anos trará. Porque essa questão política, quando você fala assim, você está se referindo às eleições de 2020. Né? Isso. O que é óbvio, o que é natural de acontecer, das pessoas falarem, especularem, tal. Mas não adianta você pensar numa eleição, num projeto eleitoral, se você não consegue resolver as questões básicas. Mas nesses 2 anos você conseguiu resolver as suas. Sim, sem dúvida nenhuma. Tanto é que todos os limites da lei de responsabilidade fiscal a gente compra. Está tudo em dia. Está tudo em dia. Gasto com pessoal abaixo do limite, gasto com educação acima do limite, gastos com saúde acima do limite.
A saúde que é complicada de se extremamente administrar. complicado, extremamente, não espera. Né? Falta muita coisa, é evidente que falta, a gente sabe disso. Né? Então, assim, o que a gente quer em 2019, e eu tenho certeza disso, que nós vamos ter mais tranquilidade para executar o serviço, porque não tinha recursos anteriores vencendo, os órgãos de fiscalização nos apertando para prestar conta até 31/12, para nos dar tranquilidade, até para liberar as próximas obras que a gente vai fazer. Esse arroxo, esse aperto, culpa do governo estadual, por outro lado, foi bom para a prefeitura dar uma segurada e remanejar os financiamentos? Tem que olhar, não foi, mas tem que olhar o lado bom da coisa. Bom não foi, mas tudo na vida a gente tem que tirar um proveito. E justamente foi isso, administrar com pouco recurso. Né? Só para vocês terem uma ideia, como é valor público, assim, a gente não tem por que esconder. Sim. O valor previsto do IPVA para 2019 é quase 9 milhões de reais. Que vai entrar no cofre. Se Deus quiser. Se não entrar também está lascado. Isso aí, em 3 meses, que é porque é janeiro, fevereiro, março, que é o mais... As 3 cotas do IPVA. Representa esses 9 milhões, representa um mês bom de orçamento da prefeitura. Então seria como fosse um 13º orçamento, né, para o pessoal entender. Evidentemente, esse recurso chegando, nós vamos pagar o resto a pagar que ficou, nós estamos devendo alguns fornecedores, a gente deve algumas questões aí, porque a prioridade foi finalizar o ano pagando em dia o 13º. Então, que não deixa de ser uma obrigação, mas poderia informar isso também para o governador. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Não está cumprindo a obrigação, né? Não pagou dezembro. Não pagou dezembro nem 13º. 13º, Deus sabe quanto vai ser. Então, ou seja, eu até falei isso também, eu jamais imaginaria receber elogio por cumprir uma obrigação que é pagar em dia. E uma realidade, 80% dos municípios mineiros é que não conseguiram pagar o 13º ainda. Formiga foi privilegiada, né? Graças a Deus. Nesse sentido. Então, o que é isso? É priorizar. Já que você tem pouco, vamos priorizar. Vamos fazer com o que tem. Vamos terminar o programa, senão a gente não sai daqui hoje. Não, Queria agradecer o Marden mais uma vez. Desde o início da semana a gente já vem conversando, ele dando todo o suporte para que acontecesse esse programa. Agradecer ao prefeito Eugênio Vilela, que já tem mais de 30 dias que ele marcou essa entrevista e cumpriu com compromisso. A você também, Alder Fernandes, foi o ano 2018, eu falo que foi o ano da minha vida. 2019 eu não tenho que pedir nada, só agradecer se for igual. Sim. Então, esse programa faz aniversário agora ano que vem. Sim. E 8 meses, né? 8 meses no ar. E 2019 a gente vai fazer um recessozinho no início de janeiro, mas 2019 a gente volta com direto ao assunto, com um formato um pouco diferente, com os resumos das notícias da semana no primeiro bloco e no segundo bloco uma entrevista. Feliz ano novo para você, Marden, muito obrigado pela presença. Pessoal da 93, eu gostaria de agradecer muito, né, a oportunidade que a gente tem de estar falando diretamente com a população formiguense, esclarecendo, dando ato de transparência. Desejar a todos um 2019. Que bom que 2018 foi muito bom para você, sinal que realmente para uns bons, outros não tanto. Mas isso é que é importante, a gente também crescer, né, com as dificuldades, e que 2019 seja um ano de renovações e de muito trabalho aí positivo. Amém, obrigado. Prefeito, feliz ano novo, muito obrigado mais uma vez. Para você, Flaviano, para o Alder Fernandes também, o Maurício, né? E para todo mundo que nos ouve, desejar um ano de 2019 absolutamente abençoado, que todos tenhamos assim, né, mais paciência com as coisas, isso é importante, e tenhamos sempre Deus no coração, e da nossa parte da administração não vai faltar, como não faltou até agora, nenhuma força de vontade, nenhuma vontade para a gente realizar o que foi necessário. Então continuamos firmes, trabalhando, né, dia 2 de janeiro volta todo mundo a trabalhar com força total, e realizando muita coisa, e estou à disposição para voltar aqui quando necessário for. E vamos precisar sim. Vai ser uma honra, uma alegria.